Olá, gente. Tudo jóia com vocês? Nós vamos falar aí sobre a filosofia just in time, ou operações enxutas, né? Ou lean manufacturing. Na verdade, os nomes têm as mesmas prerrogativas, né? Tudo está à luz de uma filosofia. Just in time significa justo no tempo. O que é justo no tempo? Justo no tempo é dentro da linha de produção, o quê? A quantidade correta, no local correto, ou seja, tudo sistematicamente feito à luz de uma programação. O Just-in-Time surgiu no Japão na década de 70, na verdade existe estudos que nasceu desde o século XVIII, século XIX, nas rodas de fiar, né, conforme uma programação prévia, na Toyota Motors, ou seja, pelo senhor Taishi Ono, a Toyota que trouxe praticamente o toyotismo e o just-in-time aqui para o Brasil. O just-in-time visa o combate ao desperdício pela eliminação de atividades que consomem recursos que não agregam valor. Ou seja, em outras palavras, visa atender a demanda instantaneamente, com qualidade perfeita e sem nenhum desperdício. Desperdício de quê? É o que nós vamos ver aqui na frente, aqui, ó, de estoques, ou seja, os estoques são eliminados entre as operações produtivas. Transporte interno. Na verdade, transporte interno e externo, porque nenhum dos dois agrega valor. O transporte é perda. Paradas intermediárias também são perdas que você tem um tempo ciclo específico dentro do seu processo industrial. Se você para esse processo, automaticamente você não consegue produzir o que deveria ser feito à luz do tempo. Essas paradas intermediárias estão decorrentes, né, de esperas no processo, refugos e retrabalhos. Refugos são perdas, são produtos anômalos e retrabalhos. Ok? A abordagem just in case, mesma coisa que a abordagem tradicional, os itens são produzidos para formar estoques. As empresas das décadas de 60, 70, até mesmo 80, traziam essa condição. Já no just in time, os itens são produzidos no tempo certo, no local certo e na quantidade certa, para atender o processo como consequência da produção. O just-in-time é muito mais do que um conjunto de técnicas, é uma filosofia que utiliza a capacidade plena de todos os funcionários, de todos os colaboradores dentro do processo, com autoridade, com autonomia, para exercer a sua atividade com altivez. Envolve aspectos de administração de materiais, gestão de qualidade, arranjo físico, projeto de produto, organização. Esse envolvimento aqui tem incluso aqui algumas técnicas que nós vamos falar em alguns slides lá na frente. O just-in-time ele tem uma amplitude muito grande dentro da empresa, dentro da organização. Aqui nós temos um fluxo comparativo just-in-time e just-in-case, ou seja, quando fala tradicional, é o just-in-case versus just-in-time. Que diferença do JIT e a utilização de capacidade? No JIT, ele é preparado para você não parar o seu processo. Todas as etapas do seu processo, elas são dependentes, desde o sub do fornecedor até a entrega para o cliente. Enquanto que na abordagem tradicional, as paradas, elas são frequentes. Por quê? Porque na abordagem tradicional, existe estoques entre as operações produtivas, que isso é buscado no JIT a sua eliminação. Por exemplo, na abordagem tradicional, o foco na alta utilização de capacidade. Na abordagem JIT, o foco na produção apenas quando necessário. Ou seja, você tem a prerrogativa de fazer no just-in-time aquilo que é necessário. Na abordagem tradicional, existem mais paradas devido a problemas, porque você faz para estocar. Na abordagem JIT, existe menos paradas, porque existe uma garantia de qualidade dentro do seu processo. Na abordagem tradicional, o alto estoque representa menores chances de expor e resolver os problemas, porque você pode parar a linha e você sabe que você tem um recurso, uma proteção dentro do processo. Que isso, na abordagem JIT, é eliminado, porque você elimina custo. Mas, porém, contudo, todavia e portanto, gente, tem que ter garantia da entrega de todos os componentes dentro do processo produtivo no just-in-time. Seguindo aí, na abordagem tradicional, a produção entra de forma a estocar devido a contínuas paradas nos estoques.
Na abordagem JIT, é sem excesso de produto para a formação de estoque. Na abordagem tradicional, mais produção em cada estágio. Já na abordagem JIT, menos utilização da capacidade. Ou seja, você faz estritamente para garantir o seu produto para o seu cliente. O Just in Time, ele tem um impacto também, gente, dentro do projeto de produto. Então é projeto, é processo, é o produto em si. Então a amplitude é muito grande. As peças aí, são padronizadas, resultando em um menor número de componentes, porque isso cria uma condição standard dentro do seu processo. Esses processamentos ficam mais padronizados, com uma consequente redução aí dos custos, né, e dos tempos, tanto tempo ciclo, do tempo de normal, tempo padrão. Cada trabalhador é treinado para fazer o seu próprio setup. Primeiro, o que é setup? Setup é o tempo inativo de máquina. A máquina precisa de um tempo hábil para processar as suas próximas atividades. Existe o setup de processo, né? Por exemplo, uma aeronave pousa no aeroporto de Confins. Essa aeronave ela precisa de um tempo para reprocessar um próximo voo, né? À luz de uma programação. Ela precisa ser reabastecida, ela precisa de ser colocada determinada quantidade de combustível. E os procedimentos para tal devem ser simples e padronizados. No Just in Time, busca essa padronização, uma produção com menor lote e mais variedade, porque a programação foi condicionada entre todos os seus fornecedores e subfornecedores, propiciando a essa situação, ou seja, uma abordagem maior de qualidade e flexibilidade. O tamanho ideal para a produção do JIT é de um lote apenas, né? De uma unidade, que é o que a gente conhece de um one-piece flow. Isso reduz o nível de estoques em processo, os estoques entre as operações produtivas, os custos com estocagem, armazenagem, retrabalho, inspeção, e os problemas tornam-se mais visíveis. A flexibilidade é aumentada, porque você pode ter mais variedade dentro do seu processo, e o balanceamento das operações também. E aí, seguindo aí o projeto de processo ainda, nós podemos ver as duas diferenças da abordagem JIT e a abordagem de grandes lotes, ou seja, que é a abordagem just in case, a abordagem tradicional. A abordagem JIT, os lotes são menores, estão vendo? Né? A, B, 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 C, C. Já na abordagem tradicional, ela é feita em grandes lotes, porque se você colocar essa situação de grandes lotes para pequenos lotes, o processo ele não vai ser adequado. Isso vai ocasionar muito erro, muito estoque, muito produto anômalo, parada de linha. A abordagem JIT ela é preparada para você fazer operações em pouquíssimos lotes, com uma frequência maior, porque cria uma certa flexibilidade para o padrão de determinada previsão de demanda. Seguindo aí, ainda em projeto de processo, no JIT, utiliza-se células de manufatura. O que são células de manufatura? São postos de trabalho com todos os 5 M's que se obtém dentro de um posto de trabalho, dentro de um processo. Meios, materiais, mão de obra, metodologia e o meio ambiente. Metodologia é a forma de você gerenciar o processo, o meio ambiente onde você está alocado, os meios são as máquinas, equipamentos, dispositivos. Os materiais são os insumos, componentes necessários. E as máquinas, equipamentos, dispositivos que são os meios. Portanto, cada célula contém as máquinas e as ferramentas necessárias para processar famílias de peças. Peças com características semelhantes de processamento. Com a célula, os tempos de troca de ferramentas são reduzidos e o treinamento é facilitado e o grau de utilização de máquina é elevado. Melhoria da qualidade. Ela visa aí, a identificação e eliminação das causas de todos os problemas. Quando falar problemas, são os desperdícios, para que não ocorram novamente. E os defeitos são detectados automaticamente, à luz de uma automação, quando ocorrem durante a produção e esta é interrompida para corrigir as causas dos defeitos. E quando nós falamos de qualidade, quando se detecta um erro, o operador ele tem autoridade, autonomia e condição para você resolver determinado problema. Quando a gente fala de just in time, a gente fala de mudança de conduta, mudança de postura, de todas as práticas básicas de trabalho que são inerentes a uma pessoa, a um ser humano, a um colaborador, a um cidadão e, como consequência, a um funcionário.
O que tem dificuldade hoje é a compreensão, principalmente do brasileiro, em entender essa cultura, a cultura de não desperdiçar, né? Que isso faz parte, que isso é comum aí, que norteia todos nós brasileiros. Seguindo aí, no JIT, o nível de estoque em processo é baixo, ou seja, eles são eliminados entre todas as suas operações produtivas. Há programas de manutenção preventiva, que são os TPM, são as manutenções produtivas total, que nós vamos falar nos próximos slides aí, que são as técnicas, né, de just in time. Os trabalhadores são com frequência os responsáveis pela manutenção do seu próprio equipamento. Eles são responsáveis pelo seu equipamento, pela sua máquina, pela sua frente. O JIT busca diminuir os estoques em toda a sua extensão, com intensidade muito grande. Ele utiliza estoques baixos, né, eles são reduzidos gradualmente, conforme a analogia da figura abaixo que eu vou explicar para vocês, de modo que os problemas apareçam. Uma vez identificados e resolvidos, o sistema remove mais estoques e assim sucessivamente. Nessa figura aí, gente, aparece aí, ó, o lado esquerdo é como se fosse o just in case e o lado direito, o just in time. O navio é o gestor, é o gerente. A água do mar são os estoques. E as pedras são os determinados problemas. Então, no lado esquerdo e no lado just in case, é percebido que o navio está muito distante das pedras, ou seja, o gerente ele só consegue visualizar os seus problemas, ou essas pedras, com a diminuição da água do mar. No outro lado, lado direito, o gestor ou gerente, com a diminuição do estoque, ele consegue verificar todos os seus problemas. Problemas com refúgio, com parada, com estoque, entre outros, problemas de produção. Portanto, gente, a redução do nível de estoque, que é água, permite que a gerência, o navio, veja todos os problemas de produção, pedras, e procurem reduzi-los ao máximo. Aqui, pessoal, é um ponto estratégico, fundamental e muito importante dentro do nosso estudo, dessa aula teórica, onde a gente fala da filosofia de just in time. Portanto, está galgada em 3 pilares fundamentais, que é o envolvimento de todos, com melhoria contínua e eliminação do desperdício. O envolvimento de todos significa o trabalho em equipe, buscar resolver os problemas, a motivação. É o que falei, o ponto central para o funcionamento da filosofia JIT são os colaboradores que são motivados e bem treinados. A estes é dada mais autoridade e autonomia, né, que é o Power Man, que nos sistemas tradicionais, com a expectativa de que realizem mais. Quando há ocorrência de gargalos no processo, os trabalhadores são capazes de ajudar uns aos outros e substituir os ausentes. São as práticas básicas de trabalho, né, gente? É a responsabilidade, é o trabalho em equipe, que nós falamos aí anteriormente. A melhoria contínua. Melhoria contínua é o foco da qualidade, é a responsabilidade, é o controle estatístico, é a redução dos seus problemas, é melhorar sempre, continuamente, todos os stakeholders dentro do seu processo, ou seja, stakeholders são pessoas ou grupo de pessoas que têm interesse na operação, que podem influenciar ou ser influenciados. Melhoria de quem? Dos acionistas, dos governantes, né, da comunidade, dos fornecedores, dos funcionários, dos consumidores. E aí fala aí, ó, melhoria contínua. Há uma maior responsabilidade dos trabalhadores pela qualidade do que nos sistemas tradicionais. Treinamento em controle estatístico de processo, que é o CEP, melhoria da qualidade e resolução de problemas. A resolução de problemas, direcionada aos objetivos do sistema, torna um modo de vida, uma cultura que entrega o pensamento em auto-administração, ao modo de pensar dos trabalhadores. A filosofia de just in time traduz o nosso dia a dia de como nós temos que ser como cidadãos, como pessoas, como seres humanos. Eliminar o desperdício, que fala aí, ó, perdas, paradas, transportes, gargalos, aquilo que não agrega valor em sua plenitude. Falamos das filosofias, que elas são fundamentais no nosso processo e estudo. Agora nós vamos falar das técnicas JIT. Técnicas JIT, elas são como se fosse o motor para a filosofia JIT funcionar. Primeiro aí, práticas básicas de trabalho, que é a responsabilidade, a assiduidade, tudo que norteia o compromisso, responsabilidade que o funcionário tem que ter na sua função, na sua atividade,
aquilo que ele exerce no seu dia a dia. Redução de setup, falei anteriormente e repito. Redução dos tempos de troca dentro de um processo produtivo. E ou mesmo máquina. Máquinas simples e pequenas. Quanto menor as máquinas, melhor se torna factível o estudo do layout. É mais fácil a sua mobilidade. Projeto para a manufatura. Nós falamos de projeto de 3 ou 4 slides aí atrás, né? Que é importantíssimo o projeto para a manufatura. E a filosofia JIT compõe toda essa estrutura. Ou seja, como deve ser feito desde o início. Projeto, produto e processo. Foco na operação, o próprio nome diz, focar aquilo que deve ser feito na sua atividade, né, obedecendo todos os princípios. Arranjo físico e layout. Arranjo físico e layout é a busca ótima do seu ambiente de trabalho, né? As questões ergonômicas, ou seja, é você buscar o alinhamento entre máquinas, equipamentos, dispositivos, pessoas, né, e materiais em circulação. TPM, engraçado, né, gente? TPM que significa Manufacturing Production Total, ou seja, manutenção produtiva total. Da minha máquina cuido eu. Eu tenho a responsabilidade para envolver tudo o que é inerente a essa máquina. E visibilidade é a condição ótima de você verificar tudo que ocorre dentro do seu processo. Geralmente, isso dentro das empresas mobilísticas, são feitas as linhas em U, onde você consegue ver simultaneamente todos os lados. Existem 2 sistemas de produção, a produção puxada e a produção empurrada. No just in case, na abordagem tradicional, a produção é empurrada. Você produz para estocar. Diferentemente do just in time, onde a produção é puxada pelos pedidos que são colocados e você faz à luz daquele pedido, em todas as suas características. Portanto, no JIT, você faz aquilo que é necessário para atender o seu cliente. No JIT, cada estação de trabalho puxa o output são as saídas da estação procedente à medida que é necessário. De acordo com que roda o pedido, automaticamente vai fazendo o que é necessário. O controle da movimentação do trabalho compete à operação subsequente. Aí nós temos aí a teoria da alta dependência. O que significa essa teoria? Com a retirada, com a eliminação dos estoques em todas as suas partes das operações produtivas, em todos os seus processos, eles ficaram mais dependentes. Os fornecedores com seus subfornecedores, com a empresa-mãe. Se você tira algo que protege, o todo fica mais dependente. Então, com a retirada dos estoques, todo o processo ficou mais dependente. JIT e os fornecedores. Os relacionamentos do JIT estão em forma de parceria com seus fornecedores. É mais, gente, do que um namoro, é mais do que um noivado, é um casamento. No JIT, existe a expectativa de que o fornecimento seja realizado em pequenos lotes, porque tem a condição de ofertar à luz de uma programação, fazendo sempre de acordo com a sua flexibilidade, com elevada frequência de entregas e alta qualidade dos produtos. A tarefa de assegurar a qualidade é de responsabilidade dos fornecedores. Os fornecedores têm que assegurar essa garantia, porque você não tem estoque ao lado linha. Então, todos os componentes que estiverem no processo, eles têm que ser assegurados conforme as novas técnicas específicas para garantir a produção daquele produto. O comprador negocia com poucos fornecedores, qualificados, certificados, claro, e os auxilia a alcançar os níveis de qualidade desejados pela empresa. Claro, né, gente? Que todos saem ganhando, ok? Dentro do planejamento e controle do just in time, essa filosofia busca sistematicamente reduzir o número de transações, que são 4 elas, né, que nós temos aí. E o JIT mapeia, através do fluxo de valor, todo o sistema com o objetivo de reduzir ao máximo esse número de transações que não agrega valor, que não adiciona nada ao nosso produto final. As transações são logísticas, transações de balanceamento, transações de qualidade, transações de mudança. O que seriam as transações logísticas? São os custos associados a fretes, ao transporte, à entrada e saída, né, de dados, de processamento, pessoal do recebimento. O que seriam as transações de balanceamento? São os custos associados às previsões de demanda, aquelas diferenças do que você faz é aquilo que o mercado quer. Ao PCP, numa ordem mal dada para o seu fluxo, né, sua produção, compras, programação e o próprio processamento de pedidos, que
está dentro da configuração de S+2 e S+3. As transações de qualidade, que são os custos associados a avaliações, as prevenções, gestão à vista, falhas internas e externas, como refugos, retrabalhos, as devoluções de materiais, todos os custos que são inerentes à qualidade. E as transações de mudança, que os seus custos de mudança, de engenharia, aqueles projetos que são mudados, o seu produto, que como configura o processo também, dentro dessas transações, as especificações técnicas e as programações mal feitas. Agora nós vamos falar sobre a técnica Kanban, que é mais uma que dá um suporte à filosofia JIT, que é muito importante que todas as empresas, principalmente automobilística, utilizam dentro do seu processo. Existe o Kanban de movimentação, o Kanban de processo, o Kanban de produto, né? E tem o Kanban eletrônico, que a sinalização é totalmente imediata para atender às suas necessidades, evita as perdas de cartões, porque Kanban significa cartão em japonês. E tem 3 tipos de cartões: cartões amarelos, cartões vermelhos e cartões verdes, onde cada um sinaliza as suas particularidades, as suas necessidades. E tem integração aí com o sistema ERP, o Kanban eletrônico, que nem o MRP. O ERP é o planejamento das necessidades da empresa, que faz aí uma integração com o e-commerce. Mas como é o Kanban de produção, que sinaliza com os cartões ou caixas, a circulação junto com as peças e a produção em relação ao consumo de cliente. Ou seja, existe toda uma estrutura de informação através de cartões, que eu vou explicar aí no próximo slide, que faz com que você amarre de forma invisível o seu processo produtivo, para que não falte peças pequenas dentro desse processo. E o outro Kanban é o Kanban de movimentação, é o Kanban que está em circulação, que está em movimento. É o Kanban de transporte, o sinal que autoriza a movimentação física do produto, supermercado, fornecedor e supermercado, cliente. Aqui eu procurei colocar um cartão para vocês, só para vocês terem ciência aí, que tem um número, tem a estrutura compondo o nome da peça, o numeral, que geralmente é um código, o módulo, a quantidade de peças que compõem toda essa estrutura. Geralmente trabalha com módulos em vasquetas, em caçambas, com a codificação correta. Aqui eu peguei um quadro de Kanban, onde que tem aquela estrutura que eu falei com vocês, né? Um numeral, ou seja, que é um código da peça, o item, que é a sua especificidade, o seu nome, qual modelo, determinados modelos diferentes, a escala rítmica dentro desse sistema e os códigos de cores, né? Do vermelho, o amarelo e o verde, sinalizando a sua especificidade. Esse slide aqui fica um pouco mais fácil de explicar, por exemplo, um Kanban, né, com lote de produção. Nós temos a cor vermelha, que é crítica, onde se tem mais ou menos 4 horas de segurança, determinado produto, determinado processo, determinada linha de produção. Isso está no contexto que tem que ser assim. Algumas empresas trabalham com a margem de segurança menor, outras maior. O amarelo, que está entrando no start crítico, né, de observação, que também tem 4 horas de resposta. E as 20 horas aí do verde, que o processo está sendo alimentado de forma passiva, né, de como tem que ser. Então essa ordenação aí mostra do verde, amarelo e vermelho os pressupostos que são ligados a essa técnica que faz a filosofia funcionar.